Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. O que faz Deus abandonar uma pessoa, uma nação? E também quero falar no dia que Ele abandonou seu próprio Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi levado preso, e ali ele foi maltratado, foi humilhado, foi esbofeteado, sofreu todo tipo de humilhação. E a Bíblia também diz que todo pecado, todo tipo de pecado que você possa imaginar foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. Todo assassinato, todo adultério, todo tipo de pecado que você possa imaginar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava levando sobre si. Por que ele estava levando sobre si? Para que nós possamos, hoje, ser filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele levou nossos pecados, nos cobriu com seu sangue ali na cruz, para que nós possamos hoje ser filhos de Deus, ser salvos. Ou seja, aquelas pessoas que entregam a sua vida ao Senhor Deus e tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre esse assunto para que você venha entender, porque em alguns casos Deus ele não responde às orações, ou porque até mesmo ele se afasta de algumas pessoas. Diz aqui a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 23, e o verso 44 e 45. Diz assim a palavra. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o sol perdeu o seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Ou seja, diz aqui na palavra que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi levado ali para o Calvário, do meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas tomaram conta da terra. Ou seja, Deus ele se afastou totalmente da humanidade e se afastou também do Senhor Jesus Cristo. Por que ele se afastaria do Senhor Jesus Cristo? Porque ele é seu único filho, o primogênito filho de Deus. A Bíblia diz que no início da criação do mundo, o Senhor Jesus Cristo já estava com Deus. Como no livro de João fala, no princípio, ele já estava com Deus, ele era a palavra. E por que Deus se afastou do seu filho que ama tanto? Foi por causa do pecado. Olha o que diz aqui, no livro de Marcos, capítulo 15, e o verso 33 e 34. Diz assim a palavra. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. E então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabactana, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ali, naquele sofrimento, naquela agonia, naquela humilhação, todas as pessoas ali zombando dele, humilhando e falando porque se ele era o Filho de Deus, porque ele não descia daquela cruz, porque ele não saía daquela situação de humilhação, de morte. E o Senhor Jesus Cristo, em vez de ele sair, não, ele simplesmente ele pedia a Deus para perdoar aquelas pessoas, porque tinha que ser feito. Alguém tinha que pagar pelos pecados dos homens, pelos nossos pecados, para que eu e você estejamos aqui hoje falando da sua palavra. Jesus teve que vir como homem, entregou a sua vida na cruz, só que o pecado ali que ele carregava era tão grande que Deus se afastou dele. E ele aqui clamando, né, como diz aqui o texto, diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, pela primeira vez, desde a criação, eu não entendo, mas desde sempre, Jesus esteve com Deus. Só que aquelas 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, Deus abandonou não só o Senhor Jesus Cristo, mas toda a terra. Porque diz a palavra aqui que por volta de meio-dia até 3 horas da tarde, ou seja, o tempo que Jesus estava ali na cruz, levando todo o pecado, nosso pecado, não o pecado dele. A Bíblia diz que Deus o abandonou, e Deus também abandonou a terra. E a Bíblia diz que a escuridão, as trevas tomaram conta da terra. Ou seja, quando nós pecamos,
e continuamos a pecar, o Espírito Santo ele toca em nós, toca no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele dá gemidos inexprimíveis por nossa causa, para que nós venhamos se arrepender e estar limpo diante de Deus, porque o desejo do Senhor Deus é que nós venhamos ser salvos, que nós herdamos a salvação, não as trevas. E cada momento ali Deus está tocando no seu coração, na sua alma, e o seu espírito está ali em agonia quando você está em pecado. Quantas vezes eu creio que você que é conhecedor da palavra, que está ali fora, e passa na frente da igreja e sente aquele desejo, aquela vontade, ou até às vezes está no pecado e sabe que está errado. Você que está me ouvindo, que está afastado, você sabe que está errado, você sabe que ali não é o lugar que Deus deseja que você esteja, e sua alma ali, seu espírito estão gemendo, pedindo para que você volte para a presença do Senhor. Porque se você morrer no pecado, infelizmente, a Bíblia diz que você não vai herdar os céus, pelo contrário, vai herdar o inferno, um lugar de sofrimento. A Bíblia diz, eu estava lendo no livro de Apocalipse, que ali vai ser enxofre e fogo. E dia e noite, sem cessar, por toda a eternidade, as pessoas elas vão sofrer ali, ao lado do inimigo, ao lado do diabo. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 59, o verso 1 e o verso 2. E eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Ou seja, o que diz aqui a palavra? Que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas fazem divisão. Ou seja, o Senhor continua com os ouvidos abertos, como diz a palavra, né? O Senhor está com os ouvidos abertos. Mas o nosso pecado, as nossas transgressões, quando pecamos e continuamos a pecar, a Bíblia diz que aquilo vai criando uma barreira entre nós e Deus. Ou seja, Deus não pode mais. Porque você não dá atenção à palavra do Senhor. E quando você começa a pecar e não pedir perdão, aquilo vai criando uma barreira que Deus não pode atender. E vai chegando um certo momento que Deus vai se afastar totalmente de você. Então você que tem ouvido essa palavra, você que é cristão, você que está desviado, busque ao Senhor, para que Deus ele continue abençoando a sua vida. Olha o que diz aqui no livro de João. João capítulo 15 e o verso 7 diz assim: Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejai e vos será concedido. E o que glorifica ao meu Pai é o que dai fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a Bíblia diz aqui, se nós permanecemos na presença do Senhor, na palavra, podemos pedir qualquer coisa, que Deus ele vai nos abençoar. Mas para isso a gente tem que estar na presença do Senhor, louvando a Ele, buscando uma vida de santidade, pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas se você continuar no pecado, como foi no início aqui da palavra, a Bíblia diz que Deus ele se afastou do Senhor Jesus Cristo ali durante aquelas 3 horas, porque ele carregava todo o pecado do mundo sobre ele. Ou seja, ele abandonou o seu próprio filho, seu filho unigênito, durante aquele período, por causa do pecado, porque Deus ele não suporta pecado. A Bíblia diz que quando Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o pecado daquelas 2 cidades era tão grande que chegou às narinas de Deus, ou seja, o cheiro da maldade ali, o cheiro do pecado. Então Deus ele destruiu aquela cidade. E a Bíblia diz que Abraão ali até intercedeu ali, Senhor, mas se tiver 50 justos, 40, 30, 20, chegou a ponto dele falar, Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor não destrói? Deus falou, não, se tiver 10 justos, só que não tinha. As únicas pessoas ali que eram justas eram Ló, a sua esposa, e as 2 filhas. Mas quando Deus começou a destruir aquela cidade, a Bíblia diz também a mulher de Ló, ela olhou para trás ali, porque ela viu ali seus bens, suas casas, e olhou, ou seja, desejou
os seus bens, ou seja, mesmo o Senhor, mesmo tendo sido avisada ali pelo Senhor Deus, ela olhou ali, ou seja, se preocupou mais com seus bens do que com a sua própria vida, e ali virou uma estátua de sal. Ou seja, a coisa mais importante das nossas vidas é a nossa alma. Você pode viver 100 anos aqui, desfrutando dos prazeres desse mundo, mas a eternidade é para sempre. Então, priorize a sua alma, priorize a presença do Senhor Deus, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se você está ouvindo essa palavra, comece a buscar o Senhor, para que Ele não venha se afastar de você, mas que Ele venha ter prazer na sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe seu pedido de oração. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.